Muito boa tarde. Essa é a nossa disciplina de gestão da qualidade para o curso de Engenharia de Controle e Automação. E conforme a gente faz toda a aula, a gente vai mostrar para vocês aí o nosso mapa de atividades, onde que a gente está. Hoje é a nossa 10ª aula, então pertinho aí, já passamos de 1/3 aí do curso. E aí, nessa nossa 10ª aula, conforme vocês podem ver aí na minha tela, a gente vai continuar tendo os requisitos da ISO. Lembrando, pessoal, que a primeira nota de vocês já está lá no acadêmico. Eu não sei se eu liberei, mas deve estar sendo, se não libera agora. E a segunda nota vai estar no dia 20, semana que vem. Então, hoje e a próxima aula são as últimas desse ano. E as duas notas, a primeira nota, que são as atividades semanais, e a segunda nota, que é esse seminário, vão estar disponíveis já na próxima semana para vocês aí. Hoje, conforme a gente tinha falado, e também está lá no nosso grupo do WhatsApp, vocês vão ver, lá no grupo a gente definiu as datas e quem vai apresentar, já apresentaram o Jório, Dinei, Igor e Emanuel. Hoje temos o João e o Vinícius, que vão estar apresentando para a gente, e na próxima semana a Ellen, Matheus e Isabel, Lucas ou Alexandre. Relembrando, pessoal, quem não apresentar não tem outra chance. A gente já mandou isso com bastante antecedência, para que vocês apresentem até a próxima aula. Quem não apresentar na próxima aula não tem condição da gente dar a segunda nota, beleza? A não ser pelas justificativas aí de ausências que a gente tem. Bom, então, dados os recados aí, hoje, então, é o João e o Vinícius. Tranquilo? Começa com você, João. Tranquilo, posso começar. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Se quiser, você já pode compartilhar com a gente aí. Gente, relembrando, tá? Que essas apresentações é simplesmente a interpretação que vocês fizeram do requisito da ISO 9001 e trazer exemplos práticos de como é que as empresas elas se adequam a esses requisitos para atender. Beleza, João, pode colocar no modo de apresentação e Está aparecendo certinho para vocês? ainda não está no modo de apresentação, não. Está na tela normal. Na tela com o PowerPoint em edição, né? Deixa eu ver. Tem como colocar para apresentar a tela toda aqui? Tem. Você primeiro abre seu PowerPoint. Agora sim, agora está apresentando, João. Show. Boa tarde novamente a todos. Sou o João Guilherme e vou apresentar trabalho sobre 7.3 ao 7.5, dando prosseguimento dessa parte de ISO 9001, teve a sua nova versão em 2015. Do 9001, só dando uma relembrada, é um documento feito para empresas, digamos assim, para otimização de processo, melhora do desempenho. Ele vai trazer, bem simplificadamente, formas para a empresa ter o seu dia a dia melhor, né? Ter mais cuidado em certas áreas e traz algumas preocupações para a empresa. 7.3. O que se trata nesse item 7.3? Fala sobre a conscientização. Um exemplo bem legal para a gente começar a entender sobre esse item 7.3, vamos pensar no Brasil, né? Vamos pensar um pouco sobre futebol. Um time de futebol, se todo mundo resolver atacar, não dá junto, não dá certo. Se todo mundo só quiser só defender, o time não vai conseguir fazer um gol, também não vai dar certo. Cada um tem que ter consciência da sua função. O atacante tem que ter consciência que tem que estar lá para decidir, fazer um gol.
zagueiro tem que ter consciência das que tem que estar lá defendendo, e não muito diferente disso acontece também nas empresas. Né? Aí é isso, nessa artigo 7.3, ela traz essa ideia sobre cada um ter consciência das necessidades da sua função dentro da empresa. Aí traz alguns tópicos sobre política da qualidade, objetivos das qualidades pertinentes, sua contribuição para a eficácia do sistema da qualidade, consequência de não atender algum requisito no sistema de gestão da qualidade. São alguns tópicos que a ISO traz para as pessoas terem essa consciência. E para adquirir, né, eles dão dicas para as empresas darem treinamentos, palestras, e através disso as pessoas conseguirão alcançar esse objetivo. Aqui está o artigo da ISO, conscientização. A organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalho sob o controle da organização estejam conscientes da política da qualidade, dos objetivos da qualidade pertinentes, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado, das implicações de não estar conforme os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Esse foi o item 7.3, falando sobre conscientização. Agora temos o 7.4, que fala sobre a comunicação. Tá, mas espera aí só um pouquinho. E os exemplos? O exemplo que eu trouxe foi essa questão do time de futebol, relacionando com a empresa. Gente, a ISO, ela não Um exemplo funciona. mais prático. Então, Assim. mas olha só, vamos lá, João. Mais uma vez eu vou falar, gente, a terceira aula eu estou falando a mesma coisa. Gente, o exemplo não pode ser verbal. Depois vocês vão estudar por meio desses slides. Então, traz um exemplo prático. Vai lá na internet, põe requisito 7.3, como aplicar nas empresas. Gente, eu falei, é a terceira aula, eu já estou falando a mesma coisa. Não é exemplo verbal, é exemplo que você traz aqui um documento. A ISO, gente, ela exige que você tenha um documento. Então, gente, eu estou falando isso e vocês estão continuando. O primeiro que passou, a gente deu um desconto, porque foi a primeira vez, mas eu acho que os demais não estão assistindo as apresentações dos outros. João, não é exemplo verbal, Sim. cara. Vai no Google e põe como as empresas atingem e põe o requisito. Ele tem lá 2 milhões de exemplos. Show. Eu vou anexar aqui logo quando acabar a apresentação alguns exemplos no documento para enviar para o senhor e qualquer coisa disponibiliza o pessoal da sala também. Ah, mas aí não adianta, né? Você teve 3 semanas para fazer isso, cara. Enfim, eu pensei que esses exemplos funcionariam, né? Mas Até mais fácil a compreensão. você assistiu às aulas anteriores? Não, a da apresentação não, que é um horário que eu vou para o IFES, né? Rapaz, Aí eu não consegui acompanhar. mas, rapaz, está gravado lá, você pode acessar a qualquer momento do dia. Sim, aí as apresentações eu acabei não assistindo. Então tá. Eu estou falando, gente, que é a terceira vez que eu tenho falado isso, cara. Não é para chegar e falar, o exemplo é um time de futebol. Pô, não tem nada a ver, na auditoria você vai falar para o cara isso? Ele vai te falar como é que você atende isso. Você mostra um documento para ele. Entendi. Pode continuar, mas eu não tenho como dar nota. Sem exemplo, não tenho como dar nota, gente. Então, posso colocar outros exemplos de apresentação semana que vem, professor? Mas aí você vai apresentar novamente na semana que vem? Apresento novamente, sim. Então tá ok. Sem problemas. Beleza. Tá bom, obrigado, tá bom? Falou. Tá, mas o restante você não vai apresentar, não, João? Posso apresentar. Desculpa, eu entendi. Porque também eu criei todos os exemplos práticos da mesma forma, assim, para todos os artigos. Mas eu posso continuar. Deixa eu colocar aqui. Aí, no caso, semana que vem eu só apresento os exemplos? Olha só, João, por exemplo, tá? Falar agora sobre comunicação. Aí você vai falar assim, comunicação é como se fosse um rádio sem fio, que um fala para o outro e ninguém entende. Não é assim, gente. Vocês vão ver como é que a empresa atende. A empresa tem que ter um procedimento de comunicação. E quando ela recebe, por exemplo, uma reclamação de cliente, isso é direcionado para uma pessoa. A pessoa responde formalmente aquela reclamação. Existe um procedimento. Quando alguém se acidenta, tem uma lista de comunicação que fala, por exemplo, qual que é o hospital mais próximo, liga para o SAMU, manda a pessoa para o hospital. Então, assim, não é verbal, gente.
Então, assim, eu tenho falado de estudar aula, mas o que eu estou vendo é o seguinte, vocês não assistiram às apresentações dos colegas e nem viram as explicações. Então, você que sabe, João, se quiser apresentar sem os exemplos, beleza. Se quiser refazer, porque eu vou te falar, não está Não, atendendo. eu prefiro refazer, professor. Vou refazer. Então, tá bom. E aí? E você conseguiu fazer, Vinícius? Tá me ouvindo bem, professor? Estou Boa vendo. tarde, Boa primeiramente. tarde. Consegui fazer. Uhum. Então, vamos lá, então, Vinícius. Deixa eu botar aqui para compartilhar, só um momento. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, normalmente? Estamos sim, Vini. Estamos sim. Vamos lá. Vou iniciar o tópico, a seção 8 da ISO 9001, que trata da operacionalização, eu entendi, no meu entendimento, que trata especificamente da operação da empresa para funcionar com a certificação da ISO 9001, né? Eu vou falar dos tópicos 8.1 a 8.3. Tópico 8.1 é o planejamento e controle operacional, 8.2 requisitos para produtos e serviços e 8.3 projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Fazendo um resumo mais ou menos do que é essa seção, ela vai se aprofundar nas áreas da empresa e vai visar garantir a qualidade dos processos, desde a entrada do cliente até a saída do produto no serviço final, estabelecendo controles e métricas a serem executados a fim de se garantir a qualidade do que é entregue ao cliente. Os requisitos anteriores, a gente trabalhou mais com planejamento e preparação. A partir dessa sessão, vai se tratar efetivamente da operação da empresa, como o nome da sessão diz. Que vai se tratar efetivamente da implementação e da operacionalização da certificação para a empresa. Aqui eu botei uma imagem do diagrama do PDCA, né? E onde que está localizado? Vocês estão vendo a minha seta do mouse? Alguém? Estamos sim. Sim, deu para ver. Aqui eu estou mostrando onde que está localizado essa seção da norma, no PDCA. Está entre os campos planejar e o fazer, o plan e o do, no caso, né? Iniciando agora o controle operacional. A ISO fala, a organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender os requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 6, anterior, que é a seção que fala de planejamento. Resumidamente, é determinar os requisitos para os produtos, estabelecer critérios para os processos, determinar recursos, implementar controle de processos, determinar e conservar a informação documentada na extensão necessária para ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado e demonstrar a conformidade dos produtos e serviços com seus requisitos. Em suma, o principal objetivo da subseção é garantir que a parte operacional da empresa esteja estruturada de forma a entregar produtos e serviços consistentes para o cliente. É preciso assegurar que os processos são executados de modo planejado, atuando antes da execução dos processos, e controlado, buscando entender as saídas do processo. Como exemplo dessa sessão, eu peguei o mais, como o próprio nome já diz, digamos assim, da sessão, que é o planejamento e controle de recursos. Botei a imagem de um diagrama aqui, que é, no caso, todos os processos envolvidos numa operação, de uma empresa qualquer que seja, entrada de matéria-prima, a operação em si, identificação de desvios, a retroalimentação, caso de erros, processo de correção e ação corretiva. E, no caso, a saída, que é o objetivo final, o produto entregue para o cliente. E eu vou ter que ter planejamento e controle dos recursos, no caso, em todas as etapas dessa sessão. A demanda de recursos necessários, a demanda de materiais, a demanda de pessoas. E eu vou planejar e controlar isso. O que fala essa subseção é basicamente isso. Eu usei isso como exemplo.
Subseção 8.2, os requisitos para produtos e serviços. Entre os requisitos que a norma cita são comunicação com o cliente, que é para dar o máximo de informação relativa a produtos e serviços, lidar com consultas, contatos, pedidos, mudanças, ter o feedback do cliente relativo a produtos que já foram entregues, incluindo reclamações do cliente, alguma amostra, alguma coisa com a empresa para que a empresa fabrique algo parecido, que a empresa entregue algo parecido, tem que tratar isso também. E estabelecer requisitos específicos para ações de contingência, caso alguma parte do processo saia fora do escopo, saia fora, ter meios de contingenciar isso para corrigir antes de chegar no final do processo. 8.2.2, os requisitos relativos a produtos e serviços, assegurando que os requisitos sejam definidos, ou seja, tem que estar bem claro qual que é o requisito de determinado produto ou de determinado serviço, o que ele vai visar atender, qual é o mercado que ele vai buscar atender, tem que estar bem definido isso. A organização tem que pensar em atender aos pleitos de produtos e serviços que ela oferece. Ela não pode simplesmente se propor a oferecer um produto diferente do que ela tem hoje na carta dela, digamos assim, sendo que ela não está preparada para isso. A organização tem que analisar criticamente os requisitos relativos a produtos e serviços. É basicamente o que eu já acabei falando anteriormente, que ela deve assegurar que ela tem a capacidade de atender os requisitos para produtos e serviços a serem oferecidos a clientes. E ela deve ter informação documentada sobre a análise crítica que ela fez para definir um requisito de um determinado produto ou serviço e quaisquer novos requisitos para produtos e serviços. E também fala sobre mudanças nos requisitos de produtos e serviços, a subseção trata também. Basicamente, para atender os requisitos de qualidade, a empresa deve ter um sistema contínuo e robusto para diálogo direto com o cliente, para tratamento de quaisquer demandas que venham a surgir no decorrer do processo. Tem que definir os requisitos claramente para produtos e serviços, observar questões legais e regulamentos e atender esses requisitos, é claro, e deve assegurar a capacidade de fornecimento adequado de determinado produto ou serviço. Essa capacidade deve ser testada por meio de avaliações críticas, que deve ser feita anteriormente ao comprometimento com o cliente para fornecer algum produto ou serviço. Como exemplo, eu peguei, como essa seção trata de meios de comunicação, que a empresa deve prover meios de comunicação com o cliente. O exemplo que eu coloquei aqui, eu até peguei a imagem que eu coloquei, é de uma empresa que tem certificação ISO 9001, que é a Eco 101, que administra a nossa BR-101 aqui no estado. E falei, oferecer aos clientes meios de contato com a empresa, seja para reclamações, sugestões, tirar dúvidas, acompanhar processos, dentre outros. Aí, entre exemplos, serviço de call center, ouvidoria, fale conosco, pesquisa de satisfação. E na imagem aqui é o menu que tem no site da Eco 101, mostrando os canais de atendimento que ela oferece para atender as demandas diversas. Ela atende aqui desde demandas de cliente, com canais como dúvidas, fale conosco, pesquisa de satisfação, ouvidoria, até demandas de fornecedores, que tem um canal específico para fornecedores, que tem documentações específicas para auxílio a fornecedores que vão trabalhar com ela. 8.3, projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e serviços. Ela deve planejar o projeto e desenvolvimento adequadamente para que a empresa comporte o desenvolvimento de um produto, comporte a entrega desse produto, para que a empresa consiga trabalhar adequadamente. Ela deve avaliar uma série de pontos, tais como a natureza, a complexidade do projeto, o desenvolvimento, as atividades de verificação e validação necessárias, responsabilidades e recursos que serão demandados. Ela deve avaliar as entradas de projeto e desenvolvimento. A organização deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos. Ou seja, a empresa não deve aceitar qualquer demanda de projeto de desenvolver qualquer produto.
Vamos supor, por exemplo, falando da Eco 101, ela trabalha administrando a rodovia, reparo, manutenção da rodovia, pedágio e tudo mais. Não pode chegar alguém para ela lá e falar, eu quero que você faça uma televisão, que ela não tem projeto para isso, ela não tem corpo técnico para isso, e ela tem que ter os requisitos bem claros do que ela trabalha, bem definidos, e do que ela pode desenvolver dentro do escopo de trabalho dela, que no caso, por exemplo, da Eco 101 novamente, é a administração da rodovia. 8.3.4, os controles de projeto e desenvolvimento. Durante todo o projeto, a organização deve aplicar controles para o processo de projeto e desenvolvimento, para assegurar que os resultados sejam definidos, análises críticas e atividades de verificação e validação devem ser conduzidas para avaliar atendimento aos requisitos. A documentação sobre atividades de projeto e desenvolvimento deve ser retida. Saídas de projeto de desenvolvimento. Estabelece os pontos a serem atendidos ao fim do projeto de desenvolvimento. Mudanças de projeto de desenvolvimento. A organização deve identificar, analisar criticamente, controlar mudanças feitas durante ou subsequente ao projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. No meu entendimento dessa seção, dessa subseção, no caso, todo o processo de projeto de desenvolvimento de produto e serviço deve ser documentado, passar por diversas etapas de verificação e validação, a fim de certificar o cumprimento integral dos requisitos para a manutenção da certificação. Devido ao fato do processo de design e desenvolvimento ser bastante complexo, porque o desenvolvimento, um projeto, seja o mais simples até o maior, seja, por exemplo, a construção de uma casa, o projeto de um carro ou várias outras coisas, tem que ser percorridas diversas etapas, diversos pontos, tem que ser cumpridos diversos marcos para que o produto final, a casa, o carro, ou o que seja entregue conforme o escopo definido inicialmente. E como eu disse aqui, esse processo é cercado de controles e métricas visando garantir a qualidade desde o projeto, desde o início, quando está no papel, desenhando, rascunhando, pensando no que, até a entrega do produto final. Bem como a produção, ou manutenção, no caso, após a entrega desse, visando atendimento às necessidades dos clientes. Como exemplo, eu peguei um ponto específico aqui que fala nessa seção, que é a questão de mudanças de projeto e desenvolvimento, 8.3.6. Como eu disse, como é um tema muito complexo, as empresas normalmente possuem um setor específico para projeto e desenvolvimento de produtos, serviços e até mesmo mudanças internas à empresa, visando melhorias produtivas e operacionais. Normalmente, para controle dessas demandas, gestão, visando atender requisitos da norma, muitas empresas utilizam sistemas para gestão de projetos e mudanças que são realizados internamente, onde são reunidas todas as informações, análises, verificações e documentos inerentes à demanda, além de prover ferramentas para estudos de viabilidade e analisar contramedidas necessárias para o caso de ocorrência de eventos inadvertidos. Falando mas na prática seria como se a Eco 101 fosse avaliar um ponto, por exemplo, o governo passasse para a Eco uma demanda de mudança num ponto que já está projetado para ser construído, para ser reformado a rodovia. Ela vai pegar toda essa demanda, vai agrupar todas as informações num sistema de gestão, de avaliação, vai pesar todas as contramedidas, todas as contingências necessárias, custos envolvidos, pessoal, tudo que vai ser necessário para atender a essa alteração, essa mudança no escopo de projeto que foi passado. E é basicamente isso. Estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza. Sim, sim. É isso. Então, vamos lá. Alguma pergunta para o Vinícius? Nenhuma?
Então, pessoal, beleza. Olha só, vamos lá. Vinícius, você apresentou, trouxe exemplos aí da Eco 101, tranquilo. Só para vocês entenderem, gente, que não tem muita dificuldade. Eu estou tentando ver aí, porque, assim, do conjunto de 6 alunos que apresentaram até agora, 3 dos alunos não conseguiram trazer exemplos, mesmo a gente falando, olha, gente, interpretar, beleza, vocês estão interpretando, apesar de que alguns trouxeram ipsilíteres, o que está na norma, leram, não é essa a ideia é vocês lerem e interpretarem com as suas palavras, então tá jóia. Eu vou interromper o seu aqui, tá, Vinícius? Ok, professor, ok. Já que ninguém teve nenhuma pergunta para fazer para você, né? Então, gente, basicamente o que é? É você ler o que o requisito da norma pede, interpretar esse requisito e trazer alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o 8.3, que o Vinícius falou aqui agora, né? Ele falou dos requisitos 8.1, 8.2 e 8.3. Beleza. 8.1 e 8.2, joia. 8.3, gente, que é projetos, né? Desenvolvimento de projetos e produtos. Se vocês... Só para mostrar, gente, que não tem dúvida nenhuma, dificuldade nenhuma, tá? Se vocês digitarem no Google ISO 9001 8.3 projetos, ele só achou 57 mil resultados, tá? Então, vou colocar o seguinte, exemplos. Coloquei mais uma aí, 58.200, né? E aí, pessoal, vocês podem pegar alguns desses exemplos ou vir aqui, ó, que normalmente ele disponibiliza os documentos nessa forma. Então, o que é o item 8.3, gente? A empresa, ao fazer um produto que ela não tem, ela tem que elaborar o projeto desse produto. E esse projeto desse produto, ele pode ser na forma, eu vou até pegar aqui para vocês um exemplo. Ele pode ser na forma de um cronograma. Olha só, peguei aqui uma empresa, tá? Petroperfil. Nem sei quem é, nunca vi essa empresa, mas está lá o manual dela falando. É um manual que vai tanto dar 9 mil quanto 14 mil. Se eu vou lá no requisito 8.3, gente, dessa norma, ele já me fala como é que essa empresa atende a esse requisito. Então, por exemplo, tá, João, você que estava antes, você que falou do item 7.4. Sim. Está me ouvindo aí, João? Olha só, cara. Eu tô assim. Olha um exemplo bem fácil, 7.4. Eu tentei trazer um exemplo mais prático, né? Eu não tinha entendido muito a ideia. Aí, tanto é que eu preparei uns exemplos legais, práticos, mas eu vou montar com umas tabelas legais para semana que vem. Cara, vamos lá, gente. Para que serve isso? Quando o auditor chega na empresa e ele pergunta o seguinte: como é que sua empresa atende comunicação? Não é falando, minha empresa atua como um time de futebol. Não, ele quer ver documento, gente. Funciona assim. Não funciona na base vamos dizer assim, da poesia. Ó, a nossa empresa, todas as comunicações são definidas em procedimento. Olha aqui, por exemplo, instruções, análise, todas as fichas de comunicação estão aqui. Tá? Comunicação interna, como é que funciona? Ela tem uma comunicação por meio de um formulário. Na externa, os clientes acessam o site e comunicam com a gente. Não vou passar a parte do João, porque ele vai apresentar semana que vem. Mas, por exemplo, o item 8.3, que é gestão de projetos. Essa empresa, por exemplo, ela não tem projetos. Então, aqui... Ela não produz, ela deve só repassar. Isso, esse tipo de empresa, gente, é porque é muito comum empresas que não têm projeto de desenvolvimento de um produto, ela já tem um produto que é especificado numa norma, por exemplo, aqui deve ser derivado de petróleo. Então, essa empresa, ela não se aplica. Mas vamos pegar uma aqui que se aplica, tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou voltando aqui no bom e velho Google e estou colocando aqui ISO 9001 8.3 projetos, exemplo, PDF. Tá? E aí, ele mostrou que Qualitim, vamos pegar aqui,
documentação no desenvolvimento de novos projetos. Por exemplo, essa aqui. Aparentemente uma monografia, aí não vale, porque não é empresa, né? É acadêmico demais. Vamos pegar aqui outra empresa. Espero que essa aqui, ó, Unimed, também não deve ter projeto. Não. Vamos pegar uma aqui, a próxima página. Só para a gente entender, tá? NCG do Vamos ver essa Brasil, aqui, ó, NCG. Vamos ver. NGC, é NGC do Brasil, vamos ver. Que aparentemente tem. Acho que tem ali um projeto mecânico. Ali. Isso, tem projeto mecânico. NGC do Brasil, ó, é o manual da empresa que ela disponibilizou em 2018. E aí vem lá, né, toda a parte. E, gente, vocês vão notar que não é muito complicado. O manual da empresa, normalmente, é um documento que ela disponibiliza tanto para os funcionários, para os clientes, fornecedores, para que eles todos conheçam o que essa empresa faz. Acho que já passou. Opa, já está no 8.6 aqui. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Tá, 8.3. Então, gente, ele fala o seguinte, 8.2, vendas. 8.3, como é que funciona? Ó, e aí, por exemplo, no 8.2, essa empresa ela estabelece como é que é o fluxo de venda delas, que o Vinícius apresentou, mas aqui ela fala, ó, recebe uma cotação, se for do escopo, a gente aceita. Se não for, declina. Declina. Se for dentro da nossa capacidade, nós coletamos informação, fazemos uma proposta, negociamos. Se foi aceito, volta para fazer negociação. Se não foi aceito, volta a fazer negociação. Se foi aceito, recebe o pedido do cliente. E aí tem umas que foram desconfiguradas aí. Aí vem projeto, gente. Vem falando, olha só. A área de projeto avalia o trabalho, considera todas as atividades, documentação, estabelece uma proposta, um layout, parará, parará. E aí vem aqui o fluxo do projeto. Falando passo a passo de como é que essa empresa faz o projeto. O que a ISO pede, gente, é que tem um processo documentado para que cada vez que um cliente procura a empresa não tenha que inventar, ela tenha já um fluxo estabelecido. Isso pode ser na forma de um documento escrito, isso pode ser na forma de um fluxograma, isso pode ser na forma de um aplicativo, por exemplo, um site. Então, a empresa ela tem várias formas de atender o requisito. Normalmente, gente, ela disponibiliza ou um site ou um documento da empresa, e vocês vão encontrar vários desses documentos. Então, basicamente, gente, o objetivo... Vou parar aqui, tá? Basicamente, o objetivo dessa parte da disciplina é que, em vez de sair o professor lendo o requisito e mostrando algumas coisas para vocês, a gente tenha vocês pesquisando essas formas de atendimento, seja na empresa onde vocês trabalham, seja na internet, tá bom? E aí, João, vou pedir que você apresente exemplos na semana que vem, tá bom? Show, beleza, professor. Obrigado. Olha, e aí, pessoal, como é que vai funcionar? Vocês todos vão fazer as apresentações, os alunos que não apresentarem, eu apresentarei, e aí, dia 20, termina a nossa aula. No dia, deixa eu ver aqui, quando de janeiro, que recomeça nossas aulas. No dia 17 de janeiro... 17. Isso, dia 17 de janeiro nós retomamos as aulas, e aí nós vamos ter, gente, 2 aulas, uma para... porque vai já ter passado aí quase um mês, né, a gente relembrar alguns conceitos. Na outra aula do dia 24, a gente vai falar sobre auditoria da qualidade. E no dia 31, a gente tem a nossa prova. É a nossa 14ª aula. A gente vai ter a prova. E aí, na primeira semana de fevereiro, a gente tem, então, a avaliação aí de quem vai ficar para a prova final, ou quem passou, e já a divulgação das notas. Alguma dúvida tem aí? Nossa prova fica para 31 de janeiro, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa de atividades, que aí a gente tira essa dúvida certinho. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente volta 17, duas aulas, 31 é a terceira aula. Isso, deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai fazer a prova, professor? Oi? Como é que a gente vai fazer a prova? Como
Vai ser Eu no vou horário da aula? O senhor vai disponibilizar o formulário para entregar? Como é que a gente vai É fazer? isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês aqui, gente, o plano de atividades novamente. Então, tá aqui, ó. Dia 17, a gente vai falar uma repescagem, onde eu vou estar reapresentando os requisitos da ISO. No dia 22, a gente vai estar falando sobre uma simulação de auditoria. E no dia 31, a gente vai ter a avaliação individual. Eu vou deixar a avaliação disponível para vocês num link no grupo, das 8 às 22. E aí, aqueles alunos que têm um horário de trabalho durante o dia podem fazer depois das 17. E vice-versa. Tranquilo? Dá até, até o final do dia, professor? Às 0 horas? Coloca 23h55, pode ser? Não, até às 23h59, tranquilo. Pronto. Tá bom? Mas, gente, não é Porque nada a gente muito... está tendo, eu estou tendo, não sei, a minha turma, pelo menos, está tendo aula, geralmente, o professor Beni está dando as aulas presenciais até na segunda. Eu não sei, não tem marcado, não tem calendário, não. O calendário dele é divulgado no domingo. Se não tiver, a gente entrega antes, não tem problema. Beleza. Mas aqui, gente, ó, tudo que a gente viu na aula, por isso que eu tenho pedido para vocês essa questão dos exemplos, e um exemplo, gente, fala mais do que 1000 palavras, sabe? Então, em vez de ficar decorando norma, a ideia é a gente ter coisa prática. Por isso que eu tenho batido nessa tecla de vocês procurarem exemplos práticos, tá? Pensem em vocês o seguinte, gente, uma empresa como a Vale ou como a Celor, se não tiver um procedimento de documentação e alguém se acidenta, se você não tiver uma comunicação rápida, o cara morre na área. Então, gente, em caso de acidente, já tem lá um procedimento, um decalque no telefone, um padrão de emergência, um número de emergência. Então, é isso que a gente tem pedido para vocês. Essas empresas são certificadas e isso não é uma perfumaria, vamos falar assim, né? Um mero detalhe. Isso, na verdade, é uma condição que pode salvar vidas aí. E O que quando eu a gente fico fala triste é quando você fala que devia ter, eu olho aqui para o meu índice de dos procedimentos de qualidade e eu não vejo. Aí é que dói. Eu estou procurando aqui essa comunicação de acidente, eu não tenho. Então, isso aí, Jória, é mais ou menos um padrão de empresas, mas normalmente as empresas que têm a 45001, ou a ISO 45001, ou a antiga OSAS 18001, que são da parte de saúde e segurança, elas têm isso bem tranquilo. Tá? Normalmente, as empresas, elas que têm ISO 9001, aqui, por exemplo, né, se você vai aqui no Civit e pega aí, por exemplo, a Wire, pega a Forte Leve, Novapol, você vai ver que quase todas essas empresas, Vininas, todas essas empresas têm um padrão, cara. E esse padrão é comunicação, bem clara. Receber uma notificação, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Já vem falando, ó, entrega para fulano. Por quê? O que pode acontecer, gente? Uma notificação entregue perdida, a empresa vai sofrer multa. Então, definindo claramente qualquer tipo de comunicação, ó, manda para fulano, manda para Beltrano, você já tem um fluxo, né, que garante que a informação certa vai chegar na pessoa certa para tomar decisão. E a mesma coisa, gente, por mais que a empresa seja pequena, ela ganha também com isso, né? Não é só para empresas grandes, não. Bom, gente, então, recapitulando, semana que vem, Ellen e os outros meninos aí que não são presentes até hoje, né, vão se apresentar, o João vai apresentar os exemplos dele, e aí nós encerramos, e eu posto para vocês, então, a segunda nota. A primeira nota já está lá no acadêmico, se vocês quiserem, podem conferir, tá bom? E na dúvida, só me procurar. Vocês têm aí meu número no WhatsApp e meu e-mail, podem mandar aí, não tem problema não. Normalmente eu respondo no mesmo dia. Do acadêmico, não vi, não. No acadêmico mesmo ou no acadêmico? No acadêmico, está lá no acadêmico a nota, a primeira nota de vocês, tá bom? Então, até amanhã. Beleza. Tenho a minha sentada de graxa amanhã confirmada, viu? Obrigado por ter respondido lá
Relaxa, mensagem relaxa. prontamente aí e até amanhã. Então. Beleza, beleza então, gente. Um abraço. Falou, professor. Boa